Este é o programa Fé e Luta. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente. Bem, minha amiga e meu amigo, se tu queres um país com a participação de todas e de todos, com esforço, com energia, na construção do desenvolvimento, da independência desse país, então apoia aqui o nosso canal. Se tu queres a unidade do povo brasileiro, que nós trabalhamos muito aqui, então dá likes aqui nesse vídeo e em todos os outros. Se tu pensas que a crise climática é um projeto de destruição por parte dos poderosos deste mundo e que se tem que resistir a isso e a mudar este modelo de dominação, então te inscreve no canal e dá apoio aqui a nós. Se tu achas que a convocação da classe trabalhadora, ou melhor, a conclamação, o chamamento à classe trabalhadora para que se levante desta prostração em que foi jogada pelo ultraliberalismo, então, por favor, percebe que passa o link aqui e que isso significa também apoio material. Se tu puderes nos ajudar, nos ajuda. E se tu concordas que afinal é preciso todos darem pelo menos boa parte da sua energia, então comenta aqui, que é o mínimo que se pode fazer em apoio a este canal. E depois aí compartilhe esse vídeo, compartilhe os links do nosso canal, dá uma passeada por aqui, pelos vários vídeos e faz a tua parte neste movimento. Bom, nosso quadro de hoje, que vai ao ar nesta terça-feira, dia 11 de junho de 2024, é Fé e Luta. E desde que esse programa começou e nos levando a conversar, a trocar experiências, ideias, compreensão, se divide claramente fé e religião. E nesta divisão se percebe nitidamente que nem sempre religião é fé. Há pessoas religiosas que são movidas pela fé, uma fé ardorosa, uma fé que rebenta esquemas, uma fé que estilhaça as argolas da escravidão. Mas a grande maioria das experiências religiosas, no esquemão da estrutura religiosa, se coloca sempre ilusoriamente e intencionalmente, ideologicamente, ao lado da destruição e dos destruidores. Aplaudem os efeitos da destruição, se gloriam e gloriam a seres superiores quando a devastação acontece, quando as pessoas se despedaçam,
quando as pessoas se esfacelam e morrem. Há religiosos que pensam e agem desta forma. E há esquemões religiosos, institucionais, seja de igreja, seja lá de qual for a denominação, que se articulam por cima, trocando abraços, alegrias, cálices de vinhos, convivências, chá das 5, bife com amarras de fitinha de ouro, como daquele pastor no restaurante em São Paulo, sentado na mesa dos escarnecedores e comendo bife com ouro. E outros que nós veremos agora nesse programa. Estes pertencem à religião, à prostituição da origem da palavra religião, perversão da origem, que é religar não somente com a divindade, mas a religação uns com os outros, ligação muitas vezes e quase todos os dias interrompida. Dito isso introdutoriamente, o nosso assunto de hoje é sobre aquele que na igreja dele se chama de apóstolo Estevão Hernández, e que na igreja dele se chama de bispa Sônia Hernández. Este casal é dono da Igreja Renascer em Cristo, cujo nome eu troquei para chamar de Empresa de Matar em Cristo. Este casal é tipicamente religioso. Quem olha para eles na sua efervescência cultico-espiritual há de dizer, se iludido for, eis aí um homem e uma mulher religiosos, fervorosos, e pulam, saltam, porque são neopentecostais. Nada contra os neopentecostais. Eu me refiro a esse tipo que tem um direcionamento ideológico sobre o qual eu já falarei. Pois bem, agora a gente chamaria de seu, porque a fase apostólica terminou no primeiro século, não existem apóstolos depois do segundo século. Isso é titulação, uso indevido dos títulos bíblicos. Esse senhor, o seu Estevão Hernández e a dona Sônia Hernández, donos da igreja Matar em Cristo, a empresa Matar em Cristo, se articularam com a Associação Israelita do Brasil, Confederação Israelita do Brasil, Confederação, para ir a Israel, que para eles é o mesmo Israel bíblico, isto é, de uma ignorância, no mínimo de uma má fé, no mínimo de uma ignorância, e no fundo e amplamente é má fé, achar que esse Israel sionista, esse Israel dono de 20 bombas atômicas, esse Israel genocida, seja o Israel bíblico. Não é, esse aí é o Israel sionista, cuja história é muito explícita ao identificar o nascimento desse sistema de apartheid, de violência, de colonização, de preconceitos. Aqui, no caso, contra os palestinos e palestinas. Esse Israel, ladrão de terras, de petróleo, de água doce e das riquezas do subsolo que pertencem historicamente ao povo palestino. Não tem nada a ver com o Israel bíblico. Este é um Israel usurpador do nome bíblico, criado por um punhado de nazistas, como a história muito bem identifica. Pois o seu Estevão
Hernandes e a dona Sônia Hernandes, com apoio da Confederação Israelita do Brasil, que articulou a viagem deles a Israel, e deve ter rolado muito dinheiro aí, levando um bando de gente santa para visitar a Terra Santa. Olha que santidade tem aquela terra, com muito sangue derramado. A começar pela origem do seu Salvador, Jesus, que foi assassinado. Pois bem, lá se foi o santo casal. Lá em Israel, o seu Hernandes, seu Estevão Hernandes, a dona Sônia Hernandes e mais um outro lá de uma outra igreja. E outros que foram no turismo de uma empresa filha desse casal, se reuniram com o presidente deste Israel sionista, o seu Isaac Herzog, e com a sua esposa Michal Herzog. Se reuniram na casa do presidente e lá trocaram impressões. O presidente declarou amores pelos evangélicos do Brasil, evangélico desse estilo, desse tipo do seu Estevão e da dona Sônia, que amam os evangélicos, e disse a dona primeira-dama que os espera em Israel. Claro, porque estes evangélicos, entre aspas, são grandes consumidores do turismo israelita, porque visitam a Terra Santa. Pois o seu Estevão e a dona Sônia foram a um determinado lugar, provavelmente aquele espaço onde houve confronto de lideranças e combatentes do Hamas com militares, e houve mortes dos dois lados, para fotografar um cemitério de automóveis de carros velhos furados a bala pelos terroristas, segundo o seu Estevão Hernandes. Os terroristas, lá naquela visita à casa do presidente, a primeira-dama, dona Michal, disse que Israel se defende do mal do terrorismo. Os tais terroristas de quem eles se defendem não têm uma bomba. Se defenderam por décadas com pedradas, enquanto a Antifada conta isso. Se defenderam enfrentando com fundas, com bodoques, com estilingues, soldados e armados até os dentes, pelo roubo de suas terras, pelo estupro das suas crianças e mulheres. Mas os terroristas são eles, e não o exército sionista de Israel. Então o seu Estevão Hernandes e a dona Sônia Hernandes fazem esse teatro todo, oram na casa do presidente, pelo presidente e pelo Israel, que para eles é o Santíssimo Israel da Bíblia. Aliás, ele é apocalíptico, o seu Estevão Hernandes. Ele crê naquela teoria furada, num apocalipse mal interpretado, distorcido, de que na segunda vinda Jesus estabelecerá o seu reino em Israel. E ali ele comete um antissemitismo danado, porque para participar deste reino de Jesus, na sua segunda vinda, que reinará em Israel, com sede em Jerusalém, eles terão que se converter. Então deixarão de ser judeus, abrirão mão da sua religião.
me esqueci de dizer no começo que eu estou me baseando aqui num artigo. E eu ponho aqui o link para vocês lerem a inteireza este artigo do site Pública. Esse artigo que foi elaborado com muitas informações sintetizadas pela jornalista Mariana Correia, que fez pesquisa competente com informações preciosas para nós, e muitas delas eu aproveito nesse momento. Com essa sobre seu Hernandes. E o seu Estevão Hernandes, e a dona Sônia e outros já fizeram uma marcha, ou farão agora, uma marcha para Jesus em Israel. Pronto! Uma marcha para Jesus em Israel. O que esses outros pequenininhos pensam? Que não arquitetaram isso? Os gênios Estevão Hernandes e Sônia Hernandes pensaram nisso e organizam, com o apoio do governo israelita, uma marcha para Jesus em Israel. E eles não param por aí, eles visitaram a embaixada, a chancelaria de Israel, com ligações com a América Latina e com o Caribe. Como se eles fossem uma espécie de embaixada paralela, subterrânea, porânica, de quinta, mas se achando embaixadores. E o chanceler os recebeu. Eles acham assim que eles fazem como o coronel estancieiro, fazendeiro daqui de Goiás, que governa esse estado, como o outro lá da polícia assassina de São Paulo, foram a Israel. Eles todos se acham assim que eles são as pessoas que levam um apoio, quando na verdade eles são usados para propagandear o terror de Israel sionista contra o povo da Palestina. E olha, não tardará que isso tudo comece a se desmanchar. E Israel seja destruído como sionismo, como Estado terrorista, para se criar uma outra coisa decente naquela região, em relação pacífica com a Palestina. Então, essa coisa de se achar muito, isso é o típico da arrogância que vem da Idade Média, quando a igreja oficial se distribuía pelo mundo achando que podia dominar todas as terras, a serviço dos grandes proprietários. Agora eles fazem a mesma coisa. Ainda bem que a nossa jornalista não se esqueceu de postar no seu texto que o seu Estevão Hernandes, dono da igreja, da empresa de matar em Cristo, que ele em 2009, ao entrar nos Estados Unidos, declarou que levava apenas $10.000, que é o limite a ser transportado por qualquer turista nos Estados Unidos, quando na verdade carregava dentro das Bíblias mais de $50.000. Por isso foi preso. E ele tem um criador de cavalos em Miami, também é um ladrão fiscal. E se acha. Não sou eu que digo, tá? Na reportagem, vocês podem ler aqui no site Cartas Proféticas, que eu postarei a reportagem toda com acesso ao link original do site Pública. Então, isto é religião. Hoje, modernamente, as religiões, quanto mais crescem, e para crescer, elas vendem a alma ao diabo. Elas entregam tudo, os dedos, os anéis e os dedos, principalmente os dedos dos outros.
para enriquecerem os seus donos, para se empoderarem, para se colocarem em contato com os poderosos em nível internacional. Isto é religião. É isto que as religiões fazem. Não são igrejas, são religiões. Pode fazer marcha para Jesus dentro do túmulo onde colocaram Jesus. Pode fazer marcha lá onde Jesus foi crucificado. Que são religiões de alto quilate explorador. No momento em que o governo brasileiro ameaça romper relações diplomáticas com o terrorismo de Israel, no momento em que a ONU não suporta mais tanta barbaridade por parte de Israel, no momento em que igrejas sérias, aí sim, além de igrejas, são reunificações de pessoas de fé, as igrejas sérias acusam Israel de sionismo, segregacionismo, violência, barbárie, genocídio. Estes, de má fé, em plena carneficina, apoiam o inimigo dos povos. Isto é religião. Por mais que eles pulem, por mais que eles relacionem milagres, por mais que eles digam, me toquem porque agora eu já sou Jesus, não sou Estevão e eu não sou Sônia, eu sou Jesus mesmo. Por mais que digam isso, são parte das religiões que matam, que genocidam, que não são capazes de empinar o nariz ali para o lado de Israel e enxergar a 100 quilômetros um povo devastado, destruído, exterminado do planeta por um poderoso inimigo que não é comparável nem ao Golias enfrentado pelo Davi, mas é o pior de todos os inimigos de todos os tempos. A fé, então, é a contradição a tudo isso. A fé é a experiência dos profetas, das profetisas que se levantam contra isso. A fé não pactua com o sistema genocida. A fé anima os que precisam se esconder para se fortalecer na luta contra esse sistema tão sanguinário, tão mortal, tão genocida, tão letal, dos maiores valores da vida, que é a própria vida. Enquanto os religiosos se escondem, andam pelos porões, mentem que carregam valor e na verdade transportam um outro superior no assalto fiscal, os que creem passam por dificuldades porque não compactuam com a exploração e com o genocídio. O mundo precisa de gente que creia, não de negociantes religiosos. O mundo precisa dos que creem e se entregam, e não de religiosos que cheiram o odor do sangue do próximo e dão louvores a Jesus, agradecendo pelos assassinos. A fé percebe claramente onde está a fonte de justiça e luta por ela, defende por ela, a defende ardente, dedicadamente. Os religiosos, donos de empresas religiosas, de turismo religioso, de curas religiosas, estes procuram matar os que enxergam a fé, vivem pela fé, dando as mãos para os genocidas. Então, meu amigo e minha amiga, é preciso chegar um momento de nos darmos conta, é preciso nos darmos conta desde agora, que esse tipo de religiosidade entrará em parafuso e não demorará muito, viu?
entrará em crise, se delará, e as sujeiras que não serão apenas de 10 mil dólares, de 50 mil dólares furtados do fisco, mas são muito maiores do que possamos imaginar. Igrejas que criam televisão em negociação com o tráfico internacional. Igrejas que se calam perante a barbárie que os poderosos praticam. São igrejas que negam a fé. Denunciar tudo isso. Se pronunciar contra isso. Trazer à tona isso. É sermos proféticos. E lutarmos para mudar esse sistema todo. E a mudança não permitirá mais esse tipo de exploração e de massacre. É revolucionário. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.